Você já ouviu falar de uroneurologia? O uroneurologista é um segmento dentro da própria urologia que trabalha as questões neurológicas da bexiga. O que isso quer dizer? Como é que eu devo entender se eu preciso ou não preciso buscar um uroneurologista? A formação da bexiga, a formação nervosa da bexiga, ela tem que atuar em dois momentos muito importantes. O primeiro deles é a fase de enchimento. É quando a bexiga precisa estar relaxada o suficiente para que, ao armazenar urina, essa bexiga consiga ficar estável, ela consiga ser um bom reservatório. E o segundo momento é na fase de micção, é na fase de colocar esse xixi para fora, aonde a bexiga precisa participar de uma maneira mais ativa, contraindo essa musculatura. Então, quando a gente fala de uroneurologia, existe uma alteração nesses dois momentos, ou na fase de enchimento, ou na fase de esvaziamento, ou em ambas. Quando a gente fala de uma urgência para fazer xixi, aquele paciente que tem que sair correndo para fazer xixi, ou uma urgente-incontinência, aquele paciente que tem uma urgência e não consegue controlar, a urina infelizmente acaba escorrendo ali perna abaixo, provavelmente esse paciente tem um problema na sua fase de enchimento. Essa musculatura da bexiga ela não consegue relaxar o suficiente para armazenar essa urina de modo adequado. Agora, quando a gente fala numa dificuldade de esvaziar essa bexiga, aquele paciente que senta ali no vaso sanitário, faz força abdominal para conseguir colocar o xixi para fora, ou aquela paciente que vai fazer xixi, mas tem a sensação que nunca esvazia completamente a bexiga, fica bastante resíduo de urina dentro da bexiga, tem um problema na sua fase de esvaziamento. A gente sabe que isso pode acontecer de uma maneira idiopática, ou seja, com o envelhecimento, com a diabetes, ou por questões neurológicas mais importantes, como aquela paciente que sofreu um quadro de AVC, aquele paciente que tem um Alzheimer, aquele paciente que tem uma demência. Ou ainda aquele paciente jovem que resolveu pular na piscina sem conhecer a sua profundidade e teve um trauma raquimedular. Então, todas essas condições podem sim afetar o funcionamento dessa bexiga. E aí a gente precisa entender como que isso está acontecendo, qual é a lesão que isso está causando, porque isso não pode prejudicar necessariamente apenas a bexiga. Alguns pacientes passam, inclusive, a ter problema renal por conta desse mau funcionamento da bexiga. Começam a formar cálculos, começam a ter infecções urinárias de repetição, começam a ter refluxo de urina, começam a ter impacto no funcionamento renal por um problema mais embaixo, o problema que está acontecendo na bexiga. Então, quando o paciente vem para essa consulta, a gente olha o paciente desde a hora que ele passa pela porta. Eu preciso entender se ele tem algum problema de marcha, se ele tem alguma face sindrômica ou não, se é um paciente que chegou aqui com um sobrepeso, com uma diabetes ali latente que vai estar alterando o funcionamento da sua bexiga. O tratamento, muitas vezes, ele é multidisciplinar. Eu preciso do endocrinologista, eu preciso do neurologista, eu preciso, às vezes, do psiquiatra me ajudando nessa avaliação, para que o paciente seja visto por completo, para que esse paciente seja também tratado por completo. A gente também conta com o fisioterapeuta, ele é um grande aliado nas condições neurogênicas da bexiga, porque ele vai ajudar esse paciente a treinar novamente a bexiga. A gente precisa do enfermeiro, porque muitas vezes a gente tem que treinar esse paciente a passar uma própria sonda, que a gente chama de cateterismo intermitente limpo, ou autocateterismo, que é para ajudar esse paciente a esvaziar essa urina que ele sozinho não está conseguindo. A uroneurologia ela é um mundo à parte, ela é uma condição que merece muito atenção para que a gente consiga melhorar principalmente a qualidade de vida desse paciente, para que muitas vezes ele saia da fralda, para que muitas vezes ele deixe de precisar uso contínuo de antibiótico porque não deixa de ter infecção uma atrás da outra. Então, se você tem algum parente ou se você tem algum amigo que vira e mexe está com infecção, teve um trauma e a bexiga passou a não funcionar direito, o uroneurologista é o especialista que ele precisa.